Olá, tudo bem? Mais uma vez com você. O meu nome é Roberta Naza. Eu faço vídeo sobre restauração pessoal e hoje eu quero falar com você sobre uma história que está lá no livro de Mateus, capítulo 13. E eu vou falar com você rapidinho alguns versículos para você entender o que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim falar com você sobre quando nós entramos no deserto e a gente muda, a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor e as pessoas às vezes duvidam da nossa transformação. As pessoas elas estão tentando o tempo todo nos acusar, duvidar da nossa experiência com o Senhor e elas ficam com o pé atrás esperando um primeiro vacilo da nossa parte, um primeiro escorregão. E nós que realmente tivemos um encontro com o Senhor, nós não devemos nos importar com isso, com a opinião alheia. Nós devemos seguir em frente e eu quero compartilhar esse versículo aqui com você, que está aqui no livro de Mateus, depois você confere na sua Bíblia, capítulo 13, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 53. Deixa eu tirar aqui, tá aqui embaixo, deixa eu compartilhar aqui com você, tá? Conta a história de quando Jesus voltou para a terra dele, assim que ele fez, né, o sermão, um dos sermões, né, do monte. Ele estava pregando a palavra, ensinando as pessoas o que elas teriam ou que não teriam, o que podiam e não podiam fazer. Aqui fala o seguinte, olha, quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e onde os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Até aqui que eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu trazer para você hoje. Como eu falei para vocês, às vezes nós temos essa transformação que a princípio, né, para as pessoas que estão de fora, parece ser uma transformação imediata, um fogo de palha da nossa parte. Eu, por experiência própria, eu estava, né, muito afastada dos caminhos do Senhor. Eu estava desviada, vamos dizer assim, né? E quando eu passei por esse deserto, que eu comento com vocês aí nos meus vídeos, depois vocês olham aí os vídeos anteriores do que eu vim fazer aqui nesse canal. Quando eu passei por esse deserto, eu tive uma experiência com o Senhor, eu tive um impacto, né, de começar a caminhar com o Senhor, né? E ao contrário do que eu vivia, eu comecei a ter comportamentos diferentes, eu comecei a ter atitude diferente, o meu falar ficou diferente, até o meu semblante ficou diferente, de tal forma que as pessoas falavam: Roberta, não estou te conhecendo. Mas é assim que Deus faz na nossa vida. Quando a gente tem uma transformação genuína, até o nosso semblante fica diferente, o nosso falar, o nosso modo de agir, o nosso modo até de gesticular. Também as nossas companhias, tudo vai sendo transformado aos poucos. E comigo também não foi diferente. Então, o que aconteceu com Jesus aqui no versículo, deixa eu ler aqui para vocês. Aqui no versículo, deixa eu ver aqui, acho que é o 53, deixa eu confirmar aqui. Versículo 54, que fala assim, olha, quando Jesus, ele volta para poder ficar um tempo na cidade dele. Aqui no versículo 54 fala o seguinte, olha, os homens ficaram admirados, mas questionaram. Eles questionaram por quê? Porque até então o que eles conheciam de Jesus era um Jesus que era um carpinteiro, filho de Maria. Tinha os irmãos também que faziam parte ali daquele contexto, daquela história. Deixa eu ler para você aqui para ficar um pouco mais claro, olha. Por acaso não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso, né? As pessoas, elas naturalmente, infelizmente, elas vão questionar o seu passado, né? Elas não vão conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a transformação que Deus já está operando na sua vida. Infelizmente, as pessoas vão ficar com a sua versão do passado, vão começar a questionar, mas essa não é fulano ou não é ciclano, que era desse jeito, que fazia tal coisas, que bebia, que no meu caso eu bebia muito, né? E as pessoas vão começar a questionar o seu passado e começar a querer depreciar o que você está sendo agora. Foi o que fizeram com Jesus também. Mas Jesus aqui, no versículo 57,
Deixa eu ler aqui para vocês. Antes, né, do versículo 57, então a expectativa que as pessoas tinham em relação a Jesus, elas ficaram desiludidas com Jesus. E também as pessoas que às vezes vão ter expectativa a seu respeito, como por exemplo assim, você não está gostando mais desse tipo de música, você não está frequentando mais desse lugar, então as pessoas vão começar a criar expectativa a seu respeito, que você vai ficar desinteressante, vamos dizer assim, eu nem sei se essa palavra existe, né? Você vai perder o interesse em relação a essas pessoas, elas não vão mais querer caminhar com você, elas não vão querer mais estar na sua companhia, porque você não está atendendo uma expectativa delas. Mas Jesus, ele foi firme no chamado dele. Então é o que eu quero trazer para você hoje aqui nesse vídeo, para você continuar firme no seu chamado, porque ao contrário do que as pessoas às vezes querem que nós façamos, que a gente volte para aquele nível onde elas estavam e que nós estávamos também, nós temos que perseverar naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E Jesus, aqui agora no versículo 57, no versículo 57b e emendando no 58, né? Jesus fala, né? Um profeta é respeitado em toda parte, menos na terra, na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Então o que acontece? Às vezes você está no meio dos seus amigos, você está no meio da sua própria família, e às vezes você está falando, você está fazendo, você está sendo transformado. O Espírito Santo ele está mostrando coisas para você que antes você via como certa, e naturalmente quando o Espírito Santo vai te revelando, ele vai te falando as coisas, você vai vendo que aquelas coisas que você fazia eram erradas. Como por exemplo, antes eu não entendia o que era um casamento, eu não entendia o que era uma aliança, eu não entendia qual a importância do casamento para Deus, e eu fazia coisas assim que eu mesma assim hoje vendo por esse lado, eu falei, gente, como que eu tive coragem de fazer e falar tal coisa, né? Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus ela é infinita na nossa vida, e sempre Deus ele é muito paciente, ele é sempre misericordioso, bondoso, e ele tem uma paciência enorme porque ele me alcançou e naturalmente ele vai alcançar você também, e fez com que eu transformasse, que eu tirasse essa ideia do que eu tinha antes de casamento, até mesmo porque eu fui criada nesse ambiente, né? Como eu sempre falo para vocês, a minha família foi uma família que teve divórcio, teve aborto, teve traições, teve uma série de coisas, e infelizmente eu fui criada nesse ambiente, e somente depois que eu entrei no deserto, somente depois que meu esposo saiu de casa, que eu fui entender o que verdadeiramente era uma aliança com o Senhor. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos, eu não falei nesse vídeo especificamente, que eu sou a favor da restauração de casamento, mas eu não trato os meus vídeos sobre isso, eu trato sobre restauração pessoal, porque enquanto você não se restaurar no Senhor, enquanto você não entender o que Deus quer fazer na sua vida, não adianta você querer lutar por nenhum tipo de restauração de casamento. Talvez você que está me vendo aí, você é uma pessoa solteira que ficou desiludida com um namoro que você teve, porque eu conheço pessoas assim que namoraram e não deu certo logo de primeira, e elas ficaram desiludidas com os outros relacionamentos e não quiseram mais ter relacionamento com ninguém. Conheço também muitas mulheres que já estão casadas, mas infelizmente vivem um casamento infernal, infelizmente a verdade é essa. Por quê? Já vieram de outros relacionamentos ou entraram em algum nos seus relacionamentos machucadas, feridas, por conta do que elas presenciaram no relacionamento dos seus pais. Enfim, aqui eu não trato para você lutar ou deixar de lutar pela restauração do seu casamento. Aqui eu trato para você lutar pela sua restauração, porque independente do seu estado civil, o lugar que você está agora, você está tendo relação com uma pessoa, um amigo, no seu ambiente de trabalho, com o seu esposo ou com a sua esposa também. Então, é necessário que você esteja curada, que você esteja restaurada no Senhor, para depois você entrar em algum relacionamento. Então, o que eu trago para você é isso, é o seu encontro com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor. Voltando aqui para o nosso texto base, que está no livro de Mateus 13, a partir do 53, depois você lê e confere na sua Bíblia. O que eu quero trazer para você aqui é o seguinte, olha, às vezes vai ser necessário você sair do lugar onde você está. Às vezes não só do lugar que você está morando, às vezes do trabalho, às vezes do lugar que Deus colocar no seu coração. No meu caso especificamente, eu orei a Deus, foi debaixo de uma palavra, e eu continuei no lugar
da onde tudo aconteceu, da onde o meu deserto começou, porque foi debaixo de uma palavra. Eu não, na verdade, eu queria sair do lugar onde eu estava, mas eu orei ao Senhor e Deus claramente ele me respondeu. Ele me deu uma resposta praticamente no mesmo dia, quando eu orei em relação à minha saída do lugar onde eu estava. Então, mas às vezes vai ser necessário você sair do lugar onde você está. Porque Jesus, né, como nós lemos aqui no texto, ele foi para... Deixa eu ver aqui. Para Nazaré. Ele foi para Nazaré. Provavelmente ele teve que sair. Porque ali o pessoal não estava acreditando nele, mas ele também não estava nem um pouco se preocupando com isso. Ele estava se preocupando em pregar a mensagem. Então, às vezes, vai ser necessário você sair do lugar onde você está, para você se restaurar no seu, para você continuar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes, deixa eu ver se eu consigo ler sem óculos aqui. Você vai ter que se afastar de pessoas sentimentalmente. Às vezes você não necessariamente você tem que sair do lugar onde você está, mas em relação a sentimentos, em relação a comportamentos, em relação a pensamentos, porque às vezes você está no lugar e você sabe que todo mundo tem aquela ideia já pré-estabelecida, aquela ideia formada em relação ao matrimônio, em relação à restauração. Como por exemplo, logo assim que eu entrei no deserto, eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, nunca fui. Minhas amizades sempre foi assim, sempre a minha família mesmo, né? Assim, eu nunca tive muitas amizades, mas quando aconteceu o meu deserto, eu tive a possibilidade de sair para outros lugares, para frequentar outros ambientes que não estavam inseridos dentro de uma igreja, dentro de ambientes, vamos dizer assim, mais silenciosos. Então eu comecei a ver, não que eu tenha me esbaldado, que eu tenha ido para bares e bebido, essas coisas não. Mas eu não me senti bem naqueles ambientes, porque eu sabia que Deus estava querendo tratar comigo, eu sabia que Deus tinha uma coisa para fazer na minha vida, que naquele momento de dor e sofrimento, e humilhação e vergonha, eu não estava entendendo, mas eu sabia no meu íntimo, eu sabia que aquilo ali, aquela dor que eu estava sentindo no momento, era uma dor para transformar a minha vida de uma vez por todas. Porque às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas passam por dores, passam por traumas, que elas vão passando o tempo, elas esquecem, voltam a fazer aquilo que elas estavam fazendo. E no meu caso especificamente, eu sabia que eu não queria voltar mais para aquele estágio que eu estava, daquele jeito que eu estava. Então eu entendi que Deus queria que eu me separasse destes lugares onde eu estava frequentando, e assim eu fiz. Eu comecei a ficar mais dentro da minha casa, mais conectada com a palavra do Senhor, o tempo todo lendo, o tempo todo meditando, o tempo todo procurando saber o que Deus queria fazer. Retomei as minhas atividades na igreja, porque eu tinha me afastado, inclusive não é nessa mesma igreja que eu estava na época. Na verdade, na época eu não estava em igreja nenhuma. Então, assim, eu tive que fazer algumas práticas que eu não fazia antes, porque eu tinha certeza que Deus queria fazer um renovo na minha vida. Outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui rapidinho às vezes vai ser difícil você fazer essa mudança, né? Você sair desses lugares, né? Por quê? Porque inclui parentes, inclui amigos íntimos, inclui amigos de décadas e décadas. O que eu quero falar para você? A exemplo de Jesus aqui, nessa passagem que a gente viu, o que o Senhor falar para você, independente daquilo que as pessoas estão falando, independente daquilo que as pessoas estão te aconselhando, procure ter um relacionamento com o Senhor para você saber o que Deus quer da sua vida. No meu caso, eu sempre gosto de falar especificamente no meu caso, o Senhor pediu para eu ficar no mesmo lugar que eu estava, mas Ele pediu para me afastar de algumas pessoas e alguns ambientes que eu estava frequentando, que na verdade eu não era muito de frequentar muitos lugares diferentes. Mas o pouco que eu já frequentava, o Senhor me pediu para poder sair desses lugares. Emocionalmente também tive que abandonar algumas pessoas e alguns comportamentos das pessoas também. Às vezes você não precisa sair do lugar que você está, da sua cidade, da sua casa, mas Deus vai colocar no seu coração para você mudar a rota, para você dar continuidade àquilo que Ele já colocou no seu coração. E quando as pessoas tentarem depreciar a sua imagem, duvidarem daquilo que Deus colocou no seu coração, duvidarem do seu chamado, duvidarem da sua transformação, da sua mensagem, como fizeram com Jesus também, faça como Ele fez.
vire as suas costas, vá fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, nem que seja em outro lugar, em outro país, em qualquer lugar, mas faça a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que assim como Ele trabalhou na minha vida, como Ele transformou minha vida, Ele vai transformar a sua vida também. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, é uma mensagem simples, mas que ela possa tocar o seu coração. Tá aí os meus contatos na descrição desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo no nome de Jesus. Tchau, tchau.